Olá, o meu nome é Joana e eu tenho 16 anos. Moro com a minha avó, pois os meus pais se separaram e algum tempo depois, a minha mãe simplesmente desapareceu. Nunca mais deu notícias. Claro que isso afetou um pouco a minha vida, mas eu tenho o amor da minha avó e das minhas tias. E quando eu passei a entender que os verdadeiros amigos podem nos encher de amor, eu deixei de perguntar por minha mãe. Depois que eu fiz 13 anos, eu quis saber por onde andava o meu pai. E eu queria saber por que ele nunca tinha querido me ver. Será que os meus pais não queriam ter filhos e por isso eles sumiram? Quando eu estava com 14 anos, perguntei para minha avó onde eu poderia começar a procurar. Ela então me passou um endereço, e aí eu pedi a ajuda da minha tia Leia para ir até lá. Eu queria que o meu pai respondesse as minhas perguntas. No trajeto, eu me perguntava se ele estava fazendo a coisa certa. Tive até vontade de pedir que a minha tia retornasse para casa, mas ao mesmo tempo eu queria olhar para ele e perguntar tudo o que eu sempre quis saber. Assim que chegamos, me deparei com uma casa linda e tinha um menino correndo pelo jardim. Pensei que talvez a minha avó não tivesse o endereço correto, mas ainda assim resolvi perguntar. A moça que estava no jardim falou que meu pai morava lá naquela casa mesmo e que eu esperasse que ela ia chamá-lo. E de repente, saiu um jovem muito bem arrumado e sorridente de dentro da casa. Quando ele viu a minha tia, o sorriso do rosto sumiu. Era como se ele tivesse visto um fantasma. E assim que me olhou, acho que ele logo percebeu quem eu era. Eu não queria entrar, falei que só tinha uma pergunta a fazer. Eu queria saber por que ele tinha me abandonado e por que ele nunca tinha me procurado para me oferecer o amor dele, já que o dinheiro dele mesmo não faria diferença. Ele ficou mudo, não sabia o que responder. Então, eu entrei no carro e pedi para minha tia ir embora. Mas ele pediu que eu esperasse, que desse um tempo e que ele iria na casa da minha avó para conversar comigo. Confesso que naquela hora eu me arrependi de ter ido procurar por ele. Mas ao mesmo tempo, eu estava aliviada por saber quem ele realmente era. Uma pessoa que nunca se importou comigo. As semanas passaram e ele não apareceu. Mas eu sempre via minha avó falando baixinho ao telefone. Então, eu fiquei intrigada e quis saber com quem ela estava falando. Mas ela se recusava a dizer, e eu imaginava que era com ele. Depois de quase um mês, ele apareceu em casa. Trazia uma caixa com algumas coisas dentro. A princípio, eu não entendi, mas depois eu não sabia se ficava triste ou feliz, pois eu não conhecia bem as pessoas. Dentro da caixa, ele trouxe cartas, fotos e dinheiro. Tudo o que ele havia mandado para mim e a minha avó devolveu. Por orgulho ou por um sentimento ruim que tomou o seu coração quando minha mãe foi embora. Meu pai me explicou que quando se separou da minha mãe, ele foi trabalhar em outro país, que ficou por lá muitos anos, mas nunca me esqueceu. As pessoas só não me contavam toda a verdade. Quando ele voltou, tentou me procurar, falar comigo, mas foi impedido por minha avó. Eu não podia acreditar que ela tinha feito aquilo, mas agora já não fazia diferença. Agora eu queria curtir o meu pai. Perguntei se aquela criança do jardim era o filho dele. Ele falou que não, que ele não tinha se casado novamente, pois ainda amava minha mãe, mesmo sabendo que ela não queria mais ele. Foi ela quem quis ir embora. A criança era filho de sua irmã, que morava com ele. E ela queria muito me ver, me conhecer, e logo eu aceitei. Combinamos um almoço no domingo e ele falou que viria me buscar no sábado pela manhã. Assim, ficaríamos mais tempo juntos. Assim que eu cheguei na casa do meu pai, eu vi um rapaz cuidando do jardim. Ele era bem bonitinho. Eu o cumprimentei, mas ele mal me olhou. Acho que não gostou muito de mim, mas eu ainda voltaria a falar com ele. Conheci a minha tia, ela era linda e dócil. O seu filhinho era uma gracinha. Eu fiquei um tempão brincando com ele no quarto de brinquedos. Acho que eu havia encontrado a paz que tanto procurava. Afinal, o meu pai não havia me abandonado. De repente eu olhei pela janela do quarto e vi que o rapaz continuava no jardim. E dessa vez ele me olhou e acenou. Eu gostei bastante. Então eu resolvi ir até lá e conversar um pouco com ele. Mas eu percebi que ele não estava se sentindo muito à vontade. Eu voltei para dentro sem entender nada. E a minha tia percebeu o meu incômodo e veio conversar comigo. Então eu contei a ela o que havia acontecido e ela disse que o meu pai tinha pedido para ele não chegar perto de mim, que eu era filha dele e que ele deveria me respeitar.
Eu não entendi muito bem, mas eu resolvi falar com meu pai. Por várias vezes eu fui à casa do meu pai e a cena se repetiu. E aquilo começou a me incomodar um pouco. Perguntei por que ele tratava assim as pessoas que trabalhavam com ele, pois eu também era pobre, minha família era pobre, e que eu iria sim conversar com os funcionários da casa, e que o meu pai deveria se envergonhar do que estava fazendo. Ele se levantou e nós fomos para casa. Então, ele pediu desculpas ao rapaz, que se apresentou. Ele se chamava Gustavo e estava trabalhando ali para pagar os seus estudos, pois ele estava fazendo cursinho para entrar na universidade e ele queria ser médico. Eu percebi que o meu pai ficou com os olhos cheios de lágrimas e foi para dentro. Eu continuei ali conversando com o meu novo amigo por horas enquanto ele trabalhava. Foi um dia cansativo, mas feliz. Quando eu entrei, o meu pai me abraçou e disse que tinha muito orgulho da pessoa que eu era e que ele havia perdido a fé nas pessoas. Mas ao ver aquele rapaz que ele mal sabia o nome falar do desejo de fazer uma faculdade, o fez repensar. Por vários dias na hora de dormir, eu pedi que ele ficasse comigo. Eu queria curtir cada momento com meu pai, pois tínhamos ficado muitos anos sem nos ver, e eu queria compensar o tempo perdido. Foi a melhor noite da minha vida. Assim que eu acordei, eu levantei e tomei um banho, e aí eu fui para a cozinha. O cheiro estava maravilhoso, mas eu queria saber por onde andava meu pai, já que ele não estava no quarto. Minha tia falou que ele havia saído. Tinha ido buscar um amigo para almoçar com a gente. Então, eu tomei o meu café e fui tomar um sol. E já estávamos no inverno e era raro aquele solzinho quentinho. Então, eu estava feliz demais. Minha tia se juntou a mim. Ficamos um tempão conversando sobre a vida, as coisas que eu gostava e ela também. E eu percebi que tínhamos muita coisa em comum. Inclusive, o gosto por comida, menos japonesa, já que eu nunca tinha comido. O meu pai chegou com uma visita surpresa e confesso que eu fiquei muito feliz. Ele tinha ido buscar o Gustavo para almoçar com a gente, mas precisei disfarçar o meu interesse. Vai que ele mudava de ideia, né? Ficamos sentados conversando. O meu pai era o máximo, uma pessoa que mais parecia meu amigo do que o meu pai. E de repente, chegou bem perto de mim e disse que estava de olho, pois viu o meu interesse no Gustavo. Nós fomos almoçar e a comida parecia não descer cada vez que eu lembrava das palavras do meu pai. Mas eu não podia fazer uma desfeita de não comer aquela lasanha deliciosa que nos foi servida e que há muito tempo eu não comia. Depois do almoço, fomos ver um filme. O meu pai foi pro escritório e a minha tia foi colocar o bebê para dormir. Ficamos somente Gustavo e eu vendo o filme, inclusive um filme que meu pai escolheu. Disse que nós iríamos adorar. Por isso falei ao Gustavo que queríamos assistir, pois com certeza meu pai ia perguntar qual a parte do filme que a gente mais tinha gostado. Nós rimos muito e assistimos o filme inteirinho. Confesso que era meio antigo, mas a história era linda. Assim que acabou, o Gustavo falou que precisava ir embora, e eu também teria aula no outro dia. Ele se despediu e foi saindo. Mas aí ele voltou, pegou na minha mão, se aproximou e me deu um beijo no meu rosto. Eu não soltei a mão dele. Eu queria sentir ele um pouquinho mais perto de mim. Então ele me olhou e me deu um beijo. Queria que aquele momento não acabasse nunca. Eu estava feliz demais. E ele parecia não querer ir embora também. Depois daquele dia, nós não nos separamos mais. Meu pai queria que eu fosse morar com ele. Depois daquele dia, não nos separamos mais. E o meu pai pediu que eu fosse morar com ele. Mas eu não podia abandonar a minha avó, pois ela foi tudo o que eu sempre tive a minha vida inteira, e eu era muito grata a ela. Meu pai super entendeu, mas eu procurava passar bastante tempo com ele para compensar os anos que ficamos longe. E ele me surpreendeu dizendo que iria pagar a faculdade do Gustavo, pois ele queria que ele tivesse a oportunidade que faltou também ao meu pai. Hoje eu confesso que sou uma pessoa feliz, só me falta saber o que aconteceu com a minha mãe, já que as pessoas ainda se recusam a me contar. Mas prometo que assim que eu descobrir, eu conto pra vocês. Oi gente, aqui é a Rê Andrade, eu espero que vocês tenham curtido mais essa história aqui no canal. Não esqueça de se inscrever, de compartilhar e de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, tchau!